Iniciamos mais um programa Higino França, desta feita agora no Instituto Doando Vida, com a Luciana e com o Henrique, que fundaram essa instituição. E eu quero, antes de mais nada, abrir a palavra para vocês, para que vocês contextualizem como é que uma ideia se transformou nessa estrutura. Quem vai falar primeiro? Eu vou falar primeiro. Esse é um tema muito sensível para nós dois, né? Nós temos 2 filhos e nós somos casados há 43 anos. E em nossa vida aconteceu uma pequena, grande tragédia, porque em 2013 nossa filha Rafaela e nossa netinha Clarinha faleceram num acidente de carro no Canadá. Naquela ocasião, a Clarinha, pequenininha de 2 aninhos, doou seus 2 rins e as 2 córneas. Foi uma decisão muito complicada para a família. A Rafaela, infelizmente, faleceu na hora e nós não pudemos fazer também essa doação. É uma decisão difícil tomada pela família e que fez com que a gente começasse a repensar a nossa própria vida. Mas, dito isso, a gente precisou trazer as 2 do Canadá para o Brasil, o que já foi uma coisa muito difícil também. E chegando aqui, a gente viveu o nosso luto, né? Um luto muito dolorido, uma filha e uma neta. Isso não é uma coisa, eu diria assim, natural. Não é pouca coisa. Não é o filho que vai primeiro do que o pai e uma mãe, nem uma neta. Mas chegando aqui, a gente viveu esse luto por 1 ano. Durante 1 ano a gente ficou hibernando, literalmente. E depois disso a gente pensou, a morte das 2 não pode ser em vão. Né? Rafaela era uma menina, uma moça, né, de 26 anos, uma mulher muito ativa, tinha terminado o seu mestrado no Canadá, estava voltando... Mestrado em nutrição. Estava voltando para o Brasil para fazer um doutorado, porque ela exatamente gostaria de ajudar crianças em vulnerabilidade. Sempre dizia que se você alimentar, cuidar e der muito amor a crianças de 2 a 5 anos, de 0 a 5 anos, ela tem uma chance muito melhor de ser alguém na vida, de ser uma pessoa muito mais feliz. Então, a gente, depois desse ano, resolveu criar algum trabalho que tivesse o nome das 2. Fizemos campanha de sangue, campanha de doação de sangue, ou de doação de órgãos também. E nessas campanhas a gente arrecadou muita coisa. Alimento, roupa, graças à grande bondade do nosso público em Brasília, do nosso povo de Brasília, né, do qual você também participou. Então, essas doações precisavam ser levadas a alguém que precisasse delas. Viemos para essa comunidade. E por que escolheu essa comunidade? Aí é que tá. A Rafaela, quando eu estava na universidade, ela resolveu fazer o Projeto Rondon. E nesse projeto, nessa experiência, ela conheceu a comunidade de lixão. E sofreu muito com isso, porque ela via crianças comendo o que sobrava da mesa dos outros, comendo lixo, praticamente, não é? Então ela tinha esse sonho, eu vou mudar essa realidade. Por isso essa ideia da gente poder escolher uma comunidade que fosse bem vulnerável. E quem não mais vulnerável do que essa comunidade, né? Aqui da Santa Luzia, da Estrutural. Santa Luzia é uma invasão e continua sendo uma invasão até hoje. Então, a gente resolveu vir conhecer essa comunidade e nos apaixonamos por ela. E é a comunidade que tem o menor índice de desenvolvimento humano do Distrito Federal e o maior índice de vulnerabilidade social. E na época, esse lixão a céu aberto era o maior lixão a céu aberto da América Latina. Então, era uma coisa, inclusive, vergonhosa para Brasília. Então, nós viemos para cá, fomos muito bem recebidos, né? Todo mundo... Bem recebidos por quê? Como é que vocês chegaram? Ficaram em pé aonde? Porque tinha que ter um mínimo de receptividade aqui. Como é que foi? Com esse monte de coisas doadas que a gente tinha em mãos, a gente resolveu uma parceria com a igreja, porque a igreja já conhecia essas pessoas. Através da igreja, nós conseguimos conhecer cada uma das famílias. São quase 10 mil famílias nessa comunidade, né, vivendo na época vivia de catação de lixo, hoje em dia eles fazem coisas variadas para sobreviver. Então, conhecendo essa comunidade, conhecendo as crianças, a gente se apaixonou e a gente decidiu que ali seria o caminho de perpetuar o desejo da Rafaela, de cuidar de crianças vulneráveis. Então, viemos para essa comunidade, abraçamos essa causa em nome delas 2. Mas, sim, não foi fácil, né? Não. Porque tudo lá era ilegal. Henrique, Tudo é ilegal, assim, a gente precisava formalizar alguma coisa. Até para efeito de doações, de ajudas. Às vezes uma empresa quer fazer uma doação e quer um recibo com um CNPJ. Quem está recebendo? Quem é que está recebendo? Não existia. Então, nós decidimos formalizar
E para formalizar, a gente teria que sair do ambiente da invasão, da informalidade. E viemos para onde nós estamos hoje, que é um prédio alugado. Aqui é no Esquia. Esquia, exatamente. Do ladinho da cidade do automóvel. Para esclarecer para quem estiver nos ouvindo, nós estamos a menos de 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Né? Então, assim, muita gente de Brasília, muita gente não conhece essa região. Essa realidade. Essa realidade daqui é muito sofrida. O pessoal é muito sofrido. Então, nós viemos para cá, inclusive para formalizar e para estruturar o Instituto, que hoje está aqui de pé há mais de 10 anos. Né? Nesse local, há 10 anos e há 15 anos nessa... há 12 anos nessa missão. E aqui é um prédio alugado. É um prédio alugado de uma construtora, que antes era um almoxarifado de uma construtora. Nós transformamos esse prédio num ambiente super aprazível. Vocês vão ver nos vídeos que vocês vão fazer, vão ver. É assim o lugar. Enquanto nós estamos falando aqui, estão saindo cortes com as imagens da instituição, que é para o pessoal poder entender o que é. Sim. É uma creche que também tem uma preocupação com o adulto, com as mães os pais e mães os pais dessas crianças. Na verdade, assim, a gente cuidando da criança, a criança vai ficar muito bem. E elas estão muito bem. Se a gente for fazer uma avaliação, e a gente faz todo ano, todo semestre, elas estão muito bem. Mas e as famílias? E o pai, e a mãe, e o irmão mais velho? Então, essa preocupação nos levou a cuidar também da família. Então, a gente cuida da família de uma forma integral. A gente não é uma creche oficial, a gente é uma instituição de assistência social que também cuida de crianças de 2 a 5 anos. No número de quanto? Crianças e depois o público que você consegue atingir? Olha, nós hoje estamos com 80 crianças em regime de creche, elas ficam das 7 às 17, fazem 5 refeições, tomam banho, brincam, aprendem muito. Cochilam depois do almoço. Essas são as 80 crianças em regime de creche. Mas no contraturno, o que significa? A criança hoje está na escola de manhã, ela pode vir para cá à tarde. Está na escola à tarde, ela pode vir para cá de manhã. Também seus irmãos mais velhos e seus pais também. Por que não? Meu Deus, peraí, calma, agora eu não entendi, foi nada. Vamos lá. Vamos começar. Você tem 80 crianças full-time aqui. De 7 às 17. Agora, os irmãos dessas crianças, eles podem fazer o contraturno aqui? Podem. Aí nós temos diversas atividades. Isso. São oficinas que vão desde oficina de culinária, por exemplo, din-din, sabe aquele din-din gourmet? Vem uma voluntária aqui dar um curso de din-din. Então, assim, é uma tarde de alegria e de delícias, né? E de contar também os seus problemas em casa e de resolvê-los entre eles. Um compartilhamento de problemas e de informações e de soluções. Rodas de conversa com os pais. Extremamente produtivas. Curso de informática. Nós temos o letramento digital. Hoje, qualquer pessoa precisa manipular um mouse para fazer qualquer coisa. Muitas pessoas dessas da comunidade não são só adolescentes, não. São adultos, são pessoas até idosas. Tem uma de 80 anos. Olha aí, gente. 80 anos aprendendo na iniciação, que a gente chama letramento digital. Isso eu gostei, letramento digital. Isso temos também a musicalização, violão, corte, costura. Nossa, então, na verdade, existe uma preocupação também com a profissionalização. Sim. Ensinar alguma coisa para que as pessoas possam efetivamente sair da inércia do conhecimento. Como vocês estão vendo, nós temos aqui uma cozinha-escola totalmente equipada. Então, nós oferecemos oficina de chocolate, de pizza, de pães, panificação, bolo. Para vocês terem uma ideia, na época da Páscoa, elas aprendem a fazer ovo de Páscoa. Então, como você falou, elas estão aprendendo, as mães, a fazer alguma coisa que possa gerar uma receita para a família. Então, isso aí a gente está ajudando realmente a comunidade. Mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa citar. Preocupar com a renda e com a profissionalização é extremamente importante. Mas por trás de tudo isso tem outra coisa também importante para essa comunidade, que é esse contato social. Eles aprenderem através das nossas oficinas onde buscar os seus direitos, quais os órgãos que eles podem ter ajuda,
né? Como eles podem fazer também para se capacitar em outras coisas que a gente não oferece. Essa troca de informação, essa socialização, essa comunidade sente muito. Porque é uma comunidade muito isolada, né? É uma comunidade que está no meio de uma bolha que Brasília é uma cidade maravilhosa, né? Dizem que o nível de vida aqui é fantástico. Vamos aqui contextualizar uma coisa. A Estrutural foi uma invasão que se alimentava financeira e fisicamente do lixão. Sim. Certo? Aí, logo, a Estrutural se estruturou. Veio asfalto, a luz, a água, esgoto, a escola, a delegacia. Casa de tijolo, cimento. Casa de tijolo, cimento. E aí, a própria comunidade foi tratando de ganhar dinheiro através, não desta feita do lixão, mas vendendo essa unidade para outras pessoas que queriam vir aqui, já que estava bem estruturado. E esses moradores, juntamente com outros que vieram posterior, que criaram a Santa Luzia, que é uma invasão da Estrutural. É a invasão da invasão. Mas foi um misto, porque naquela época, como hoje não veio tanto, vinha muita gente de outros estados também. Então, elas não só aqueles que fugiam da Estrutural, que venderam seus imóveis, né, foram para lá, como também pessoas de fora. Então, sim, ela foi crescendo muito rápido. Porque um dizia para o outro parente que estava em outra cidade, vem para cá, no mínimo você recebe 35, 50 reais catando lixo aqui por dia. Então, as pessoas que estavam em outro... Isso ainda quando o lixão estava aberto. Quando o lixão estava aberto. Aí eles vinham, ficavam na casa dos parentes, e eles não quero mais. Aí começou-se a criar a Chácara Santa Luzia, que são tem uma coisa barracos de madeirite. Até hoje, na sobrevivência deles, eles vivem com barracos de madeirite. É uma coisa só importante, uma nota que se deve fazer é que, provavelmente, as estatísticas oficiais não acertam, eles não conseguem entrar lá. Porque uma família num quarto, ela chama outra família, fica no outro quarto. Então, é muita gente. E outra coisa, o pessoal das estatísticas não consegue nem entrar lá para fazer. Luciana, você sabe que TV tem tempo. Então eu vou para um break comercial e rapidinho a gente volta, porque tem muita coisa ainda para a gente falar com eles aqui. Certamente. Você vendo um quadro assim pronto, você tem ideia como é que ele é feito? Eu vou te mostrar, vem comigo. Aqui nós concluímos a primeira etapa, que é pegar a moldura no estoque, cortar e pregar. Chamar a atenção, você reparou que na hora que ele estava fazendo o grampeamento da moldura, ele passou cola? É exatamente essa cola que faz com que a junção fique perfeita. Se eu usar só o grampo, ela fica abrindo aqui as pontas, essas emendas. Por isso, tem que ficar de um dia para o outro, essa cola secando, para depois, então, a gente fazer a montagem do quadro. Essas montagens que são feitas em 1 hora, 2 horas, não funcionam, não fica bem, não dura. Esse é um dos grandes diferenciais da Casa da Moldura. Agora eu vou te mostrar a sequência da montagem. Foi feito o corte do vidro, olha aqui o vidro, ó, cortado, limpo, tá? E do fundo de foam que vai ser utilizado nessa montagem.
agora sim, já em condições de colocar o trabalho que o cliente trouxe para ser emoldurado. Eu queria mostrar um detalhe. Primeiro, esse tecido aqui, ó, aqui atrás, isso é para que a poeira não entre e se aloje aqui atrás, como insetos também, e a aparência da montagem fica bem melhor. Um outro detalhe são esses cabos de plástico num canto, no outro e no meio. Esses dois no canto aqui, vocês viram que a gente dobrou o arame. Isso aqui, quando encosta na parede, pode arranhar. E com esse plástico aqui, isso não acontece, de um lado e do outro. E esse do meio é para quando você usar o pendurador metálico, não ficar batendo metal com metal, que isso com o tempo quebra. E esse plástico aqui no meio faz com que a durabilidade dessa montagem seja multiplicada por 10 vezes a sua duração. Traga agora o seu trabalho para também receber esse carinho aqui na Casa da Moldura. Voltamos então à nossa conversa aqui com este casal maravilhoso que dá um exemplo a todos nós, que fundou o Instituto Doando Vidas. E a gente terminou o primeiro antes do intervalo falando de estatísticas da Santa Luzia, que era difícil se fazer porque não se chegava até lá. Agora eu quero a estatística real. Como é que é manter esse prédio aqui, essa estrutura funcionando? São 2 andares, eu vejo que tem coisa mais lá atrás. Me diga aí. Olha só, eu vou falar primeiro sobre o nosso prédio, que ele já falou que é alugado. A gente fez uma grande transformação aqui para abrigar 80 crianças no nosso piso de baixo, porque são muito pequenininhos, né? Tem 2 a 5 anos, então tem parquinho, tem um espaço verde maravilhoso que eles fazem atividades de judô, por exemplo, de balé, eles brincam, eles aprendem. Então isso é lá embaixo, que é uma coisa extremamente prazerosa. Tem um refeitório, 2 cozinhas, uma para as crianças, outra para cozinha e escola. E aqui em cima a gente acolhe os adultos, adolescentes, jovens e adultos, né? Em atividades como oficinas, como nós já falamos. Então, imaginem vocês, é um custo altíssimo para nós, muito alto. Falando em números. Em números, nós temos diversas despesas. Hoje são 22 pessoas, funcionárias, todas CLT, aqui empregadas no Instituto. Isso envolve uma folha de pagamento, impostos, etc. Tem água, tem luz, né, para pagar aluguel. Hoje o custo de uma criança aqui é de R$ 1.100 por mês. Como é que a gente sobrevive dessa forma? Graças aos bons corações de Brasília. São amigos, são empresários que doam financeiramente aqui para o Instituto e muitos deles ajudam com material, alimentos, papel higiênico, papel de limpar o rosto, enxugar a mão. Material de limpeza, higiene pessoal. É assim que a gente sobrevive. Então, meu Deus, quer dizer que você não tem ajuda governamental nenhuma, vocês aqui não têm. Olha, a gente tem que dar crédito porque, graças a Deus, nós temos o Banco de Alimentos aqui no Distrito Federal, que nos fornece alimentos para essas crianças perecíveis, tá? Frutas e verduras, legumes. Isso não é suficiente, não é para as 80 crianças, para outros adolescentes que estudam aqui, são quase 300 pessoas por mês aqui, e eles lancham. Então, temos essa ajuda do Banco de Alimentos e a ajuda do Mesa Brasil, que é uma vez por mês. Então, por isso nós somos gratos. Agora, financeiro é outra coisa. Você tem um grupo de pessoas, hoje amigos, né? Sim. Que mantém esse tudo. Associados. Associados, é isso. E é bem diluído, você tem alguém mais expoente? Tem empresas que são pessoas de grande coração, apoiam aqui desde o início dos trabalhos nossos aqui, desde a fundação. E graças a eles que a gente consegue sobreviver. Então o custo é alto. Tem uma coisa que é importante também falar. A gente não tem nenhum convênio com o governo, 0. Mas a gente também faz projetos. A gente escreve um projeto, por exemplo, para fazer esse curso, essa oficina de corte e costura. Isso demanda, porque eu tenho que pagar a instrutora, eu tenho que pagar o material, etc. e tal. Então nós escrevemos um pequeno projetinho. Por favor, quem pode financiar uma professora de corte e costura por 6 meses. Então, a gente também sobrevive de projetos
Sim. Os quais nós também submetemos a, por exemplo, a Embaixada da Alemanha, que nos ajudou com a Cozinha Escola. O Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, tudo com projeto, né? O Instituto BRB, a Fundação Banco do Brasil, são coisas pontuais. Eles nos ajudam durante um ano, durante 6 meses. Ao final do que, a gente fica sem ter como prorrogar isso, a gente acaba assumindo esse custo, porque a gente não vai deixar a comunidade sem as oficinas, sem a ocupação, sem esse espaço aqui. É isso. E tem muitas empresas também que se dispõem porque nós somos 80 crianças, né? Eles tomam banho aqui. Então, chuveiro elétrico, vocês sabem qual é o consumo. Então, tem uma empresa... Eu assumo a conta de energia. Eu assumo a conta de água. Por tantos meses. Por tantos meses a despesa X, a despesa Y. Então é assim, na roda de amigos que nós temos, a gente faz esse trabalho de sensibilização e vídeos de ajuda. Vou dizer mais uma coisa, a vocês também. Às vezes a gente chega a falar para o público de Brasília e recebe um monte de ligação de pessoas extremamente generosas. Olha, eu quero ajudar, eu não tenho muito, mas eu posso colaborar com 20, 30, 40 reais por mês durante 6 meses. Isso também nos ajuda, um pouquinho de cada um. Eu queria agora pedir para vocês citarem, e vai aparecer embaixo aqui na tela, a forma como as pessoas podem, um Pix ou alguma coisa do gênero que possa realmente, as pessoas que estão se sensibilizando com essa causa que é seríssima, é importante e que vocês dedicam 100% do tempo de vocês praticamente em torno disso, não é? Qual seria esse? Hoje nós fazemos aquele programa de associação, você vem ajudar a gente convida, se possível, vocês nos ajudem durante 13 meses. Eu faço um planejamento para o ano seguinte. A gente vai conseguir manter o Instituto com as 80 crianças no próximo ano? Depende do planejamento financeiro. Então, a gente pede, se possível, as pessoas contribuírem com 13 meses para a gente se programar. E aí, a gente tem um Pix, que é o nosso e-mail, muito fácil. doandovidabrasil@gmail.com. Esse é o nosso Pix. E aí, venha nos visitar, porque visitando eu tenho certeza que vocês vão se encantar com o Instituto. Sim, com certeza. E outra coisa, as crianças amam visitas. É verdade. Elas agarram suas pernas, elas abraçam, elas falam, tia, eu tenho um dodói aqui, tia, meu pai me deu uma meia nova hoje. Então, assim, é uma coisa encantadora. Tragam seus filhos também, por que não, né? As crianças nem querem sair daqui quando vêm. Então, venham nos visitar e nos ajudem. Uma coisa que me chamou a atenção é que pelo esse tempo todo que vocês estão aqui, vocês devem ter alguns casos pitorescos, alguns causos que talvez fosse interessante que as pessoas conhecessem para entender o dia a dia com tanta incerteza que a gente tem, como você mesmo falou, não sei se o ano que vem como é que a gente vai fazer, não é? Então, a providência divina vai fazer, mas a gente precisa dos que aqui estão para levar esse projeto adiante. Diga aí algumas... Olha, eu vou citar um caso que a Luciana vai complementar. Uma das nossas mães, né, de aluna que fez uma oficina aqui no Instituto, na Cozinha Escola, uma oficina de brigadeiro gourmet. Aí elas foram, não sei se aproximadamente 15 mães que vieram, fizeram o curso e tal. E essa mãe, hoje em dia, ela gera a receita da subsistência da sua casa através da venda desses brigadeiros. Isso. É muito interessante porque ela foi uma pessoa muito assídua no curso e ela disse, eu preciso transformar a minha vida e da minha família. E hoje ela vende caixinhas de brigadeiro no W3. Como também outra que vende, eu posso citar o nome dela porque ela vai até gostar, a Lígia, que tem uma filhinha aqui, que faz várias oficinas conosco. Ela faz hoje docinhos para festas e ela está muito bem sucedida com relação a isso. Bolos confeitados, né? Olha. Tortas. Mas eu queria contar um caso de uma criança aqui, né? Que a gente tinha uma criança, eu não vou dizer o nome dela, porque eu nem posso dizer, mas ela chegou a nós, ela não falava, ela não andava, ela tinha 4 aninhos
E a mãe dizia, não, eu não vou deixar minha filha aqui porque ela vai morrer aqui, ela não consegue se separar de mim. Ela não fala, ela não anda, ela vai ser agredida, então não quero. E a gente muito convenceu, frágil, ela era muito frágil, realmente, e muito magrinha. E aí ela entrou aqui para o Instituto. Os primeiros 2 meses foram desafios para nós, muitos desafios, mas logo em seguida, 1 ano depois, foi um avanço maravilhoso. Uns 4, 5 meses ela já começava a dar os primeiros passinhos e com 1 ano ela já falava e ela já comia. Ela, por conta da condição dela, ela tem, né, síndrome de Williams. Que é uma coisa rara. É uma coisa rara, é uma condição rara. Então ela com 1 ano, ela já era quase líder da turma. Ela cantava as músicas da Frozen, aquelas músicas em inglês, e ela se encantava com aquilo. Então aquilo pra gente foi uma satisfação de ver uma criança de 4 anos que não andava, não falava, depois de 1 ano tá fazendo tudo isso e integrada socialmente. Então pra mim isso foi uma vitória. Outro caso que eu posso contar você sabe que aqui em Brasília chove bastante, todos nós sabemos, né? Para nós que vivemos numa casa estruturada é uma coisa, para quem vive num barraco, quando vem a chuva, cai o barraco, fica tudo enlameado, é um desespero. Eles não têm piso, então alaga, dormem no colchão no chão, o colchão fica imprestável. Então teve uma família que veio pra gente e disse, olha, a minha filha não pode vir para cá mais porque eu vou ter que me mudar, vou para casa da minha mãe, porque eu não tenho condição de colocar uma criança naquele barraco. E nós fizemos uma campanha e as pessoas novamente foram muito generosos e nós conseguimos colchonetes, nós conseguimos dinheiro para fazer um piso, cimento, para cimentar esse piso, e essa criança pôde voltar a frequentar o Instituto, porque aqui ela tem 5 refeições, em casa ela tinha 2, 3 talvez, e as refeições, um arroz puro, um feijão puro. Então, tudo isso leva a gente a ter forças para continuar. Emblemático, quando você começou a falar esse caso, foi o de uma criança que chegou na segunda-feira para mim, 7 horas da manhã, disse assim, na porta do Instituto, tio, eu fiz aniversário, papai me deu um presente. Eu disse, o que foi, uma bola? Disse, não, papai cimentou o meu quarto. Colocou cimento no quarto. A criança feliz. E ele morrendo de felicidade, porque o quarto dele agora tinha cimento. Então, meus amigos, com esses depoimentos finais aqui, eu quero deixar uma coisa dita aqui. Vocês são um exemplo para muita gente de abnegação, de resiliência. É emocionante ver vocês aqui com tanto entusiasmo, com tanta coragem, com tanto amor para dar para as pessoas. E eu quero que você venha visitar aqui. Eu vou deixar aqui o endereço, eu vou deixar aqui o contato. Participe, é a sua forma de contribuir para que a sociedade seja mais equânime, que as coisas aconteçam de forma mais dividida entre todos nós. Muito obrigado a vocês pela oportunidade que me dão de conhecer de perto esse projeto que eu já ouvia falar, já participei, e até a próxima oportunidade de mais um programa Higino França. A hora é agora. Traga a sua ideia e aqui a gente resolve tudo. Molduras, quadros, espelhos prontos. A qualidade você já conhece. E os preços a gente negocia. Vem tomar um café comigo.